Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre o que é que aconteceria no nosso corpo se nós parássemos de consumir açúcar pelo menos umas 2 semanas. O que é que aconteceria no nosso corpo? Tudo isto está envolvido por causa do quê? Por causa da resistência à insulina. Mas o que é a resistência à insulina? A resistência à insulina é quase como se nós víssemos alguém que tem uns auscultadores nos ouvidos e não nos ouvisse. O que é que nós normalmente fazíamos numa situação dessas? Falávamos cada vez mais alto para a pessoa nos ouvir. No nosso corpo acontece uma coisa parecida. Quando nós consumimos açúcar, há um pico de açúcar no nosso corpo. E vem lá a insulina que baixa o açúcar e vai baixá-lo. Só que o problema qual é que é? O estímulo é tão constante, uma coisa tão frequente, e o nosso corpo subentende que o açúcar é tóxico para o nosso corpo, principalmente quando é em demasia, vai fazer com que simplesmente aquele açúcar que está na circulação não entre na célula. Ou seja, por exemplo, a nível de cérebro, quando normalmente o estímulo é constante, a glucose deixa de entrar a nível cerebral. E a glucose não é um nutriente, é simplesmente uma fonte de combustível. O problema é que se for uma coisa frequente e constante, nós, pelo estímulo, vamos deixar de utilizar aquele combustível, porque ele simplesmente não entra. Então o que é que acontece? O pâncreas continua a lançar insulina, que é a chave para entrar o açúcar dentro da célula, e ela não entra. Portanto, é um bocado aquela questão dos auscultadores. Quer dizer, o cérebro, o som, é a pessoa com os auscultadores, e o pâncreas está a falar, e ninguém está a ouvir. Isto é muito importante porque uma coisa que supostamente é um combustível deixa de o ser. Mas então o que é que acontece no nosso corpo quando deixamos de consumir açúcares? Quando nós baixamos o consumo de açúcar e deixamos de ter uma alta e uma baixa de açúcar, o que acontece no nosso corpo é que nós vamos começar a trocar o nosso combustível para outra fonte energética que nos é muito mais saudável e faz mais parte de nós, que são os corpos cetónicos que vêm da gordura, da nossa própria gordura ou da alimentação. Isto significa o quê? Significa que vamos começar a ter menos oscilações de açúcar, menos altas e menos baixas. E por termos os nossos níveis de açúcar mais equilibrados, vamos começar a sentir menos compulsão por doces, principalmente, menos fome, porque a gordura vai saciar bastante com os corpos tónicos. Vamos sentir que já não sentimos aquele cansaço após as refeições por um pico de insulina. Vamos reparar que nas primeiras semanas vamos logo notar uma perda de água e uma perda de volume. Porque pensem aqui comigo, qual é o principal órgão-alvo num diabético? O açúcar. Ou seja, a parte vascular e a parte renal. Quando nós diminuímos a carga de açúcar e baixa a glicação a nível do açúcar, vai fazer com que a própria função renal seja estimulada. Isso quer dizer que vamos perder bastante água numa fase inicial. A gordura também porquê? Porque picos de insulina geram gordura abdominal localizada, vamos perder água e gordura. Por outro lado, vamos estar menos irritados, com menos oscilação de humor, porque já não vai haver altas, já não vai haver baixas de açúcar. Vamos notar também que a nossa pele vai estar diferente, porque quando a insulina aumenta, os androgénios na mulher também aumentam. E há mais tendência para quê? Para picos de testosterona. Principalmente aquele tipo de testosterona que tem mais potência, como a de hidrotestosterona. Isso vai fazer com quê? Com que vai haver mais tendência para acne, mais oleosidade, os poros mais abertos. Mas no homem acontece exatamente o oposto. Ou seja, a testosterona não aumenta, ela baixa. E vamos ter então todos os efeitos de quê? De uma testosterona baixa, como por exemplo problemas de próstata. Por outro lado, quando nós começamos a usar os corpos cetónicos como fonte de combustível, vai haver o quê? Maior capacidade antioxidante e maior capacidade anti-inflamatória. E vamos logo notar que em dores articulares a rigidez começa a diminuir, a inflamação começa a diminuir, a própria visão começa a alterar, porque o que é que também depende muito da visão? A nossa retina. A retina não deixa de ser o quê? Uma extensão do cérebro. Nós vamos começar a aportar um combustível diferente para o nosso cérebro que se vai refletir na visão. E depois também há outra questão. O açúcar tem uma afinidade muito grande para agarrar-se aos glóbulos vermelhos e criar o quê? A glicação. Essa glicação faz com que aqueles glóbulos vermelhos percam a flexibilidade, portanto não conseguem atravessar pelos capilares da mesma forma, e por outro lado essa glicação faz com que aquela hemoglobina carregada com oxigênio deixe de ser funcional. Portanto, o aporte de oxigênio vai ser muito, muito menor quando consumimos açúcar. Vejam a questão, por exemplo, dos diabéticos.
mesmo até a nível de feridas. Portanto, nós vamos promover o crescimento neuronal pelo uso dos corpos tónicos. E o facto de diminuir o açúcar e diminuir a glicação, o nosso nível de oxigênio vai aumentar. A questão da função renal foi aquilo que nós já tínhamos falado. Perceber que a glucose não é um nutriente, é uma fonte de combustível. Não há uma cadeia metabólica no nosso corpo que dependa exclusivamente só de glucose. Há outras fontes de combustível que faz parte do nosso corpo. E perceber que só após 3 dias é que nós conseguimos perceber que desaparece todo o açúcar, a compulsão desaparece e começamos a usar o quê? No fundo, a nossa própria gordura, os corpos tónicos. Se nós usarmos triglicerídeos de cadeia média, vamos dar logo corpos tónicos ao corpo e esta sensação desaparece. Portanto, torna-se menos difícil. E perceber também aqui outra questão que é, quando nós temos baixas de açúcar e queremos consumir açúcar, mas que temos uma alta e depois uma baixa, aquela fase transitória, de 3 dias, a dopamina baixa e o cortisol aumenta. Portanto, a nossa motivação parece que diminui e precisamos também ter algum autocontrole durante aqueles 2, 3 dias, uma autodisciplina. E o cortisol aumenta, portanto, vamos andar irritados, estressados, com pouca motivação, porque estamos com muita vontade de consumir açúcar, precisamos de estímulo, porque simplesmente não há açúcar no nosso corpo. Mas quando passam estes 3 dias, entram os corpos tónicos e acontece exatamente o oposto. Daí a importância dos triglicerídeos de cadeia média e um complexo B com oligoelementos que tenha qualidade. Uma coisa, por exemplo, que faz muita diferença é, por exemplo, a vitamina B1, por vezes também o sódio, o potássio, outros oligoelementos fazem diferença. E um dos bons exemplos, por exemplo, é o Normovit, por exemplo, da MJSMed. É um suplemento que já leva tudo na mesma cápsula e já ajuda a acompanhar toda esta fase, em conjunto aqui com os triglicerídeos de cadeia média. Outra coisa que também podem usar é um batido verde, como por exemplo o Spiroblor, que é para depurar ou seja, essa carga de toxinas todas. Portanto, nós conseguimos perceber que quando estamos nessa transição vamos sentir tudo isto, mas que tudo pode ser ultrapassado com a ajuda de suplementação. Portanto, tentem isto, coloquem os vossos comentários abaixo no vídeo e não se esqueçam de colocar um gosto. Vejo-vos no próximo vídeo.